Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de estradas. Essa aula é uma continuação da aula anterior, certo? Do número N. E nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre o dimensionamento de pavimentos flexíveis, tá? Bom, a gente vai iniciar nossa aula da seguinte forma. Vamos primeiro contextualizar o que seria um pavimento em si, tá? Que é uma estrutura composta por várias camadas sobre uma superfície final de terraplenagem destinada a resistir esforços do tráfego e do clima e a garantir aos usuários melhores condições de rolamento, tá? Então essa é a definição clássica do que é um pavimento. Esse pavimento ele passa por processos para ser chegado ao processo final que a gente conhece, propriamente dito a pista em condições da gente andar com o nosso carro, nossa moto, nossa bicicleta, a pé, tá? Mas para a gente chegar nesse pavimento final, digamos, tá? Nosso revestimento final, ele é feito por camadas, tá? Ou seja, essas camadas que a gente vai discutir na nossa aula de hoje, tá bom? Antes da gente iniciar nosso pavimento, ela passa por um processo que a gente chama de terraplenagem, tá? Ou seja, digamos que nada mais é que um preparamento do solo, tá? Para ele poder começar a iniciar o recebimento dessas camadas, tá bom? Então a gente vai ter aula também um pouco sobre terraplanagem lá na frente. Então espero que vocês continuem, tá? Assistindo nossos vídeos. Bom, a gente vai começar da seguinte forma, tá? Vamos contextualizar novamente o que seria um revestimento, tá? Na verdade, uma pista, ela é formada por várias camadas. A gente tem o revestimento, a base, subbase, um reforço do subleito e o subleito, tá bom? O subleito, já propriamente dito, ele é o terreno natural que a gente considera, tá? O que você vai encontrar no chão, tá? Então, ou seja, você está iniciando um projeto que você está olhando, tá? É o seu terreno natural. Em cima desse terreno natural, você vai subir camadas para você receber uma pista, tá? Pode ser uma rua, ela pode ser, na verdade, uma pista de rolamento com bastante esforços, tá? Uma estrada de alto rolamento, que a gente chama, ou seja, vai ter muito tráfego. Ou simplesmente você vai rebaixar, tá? Esse seu terreno natural para você poder subir as camadas, tá? Então, existem vários processos que você tem que chegar no revestimento final, tá? Então, esse revestimento é uma camada de asfalto que deve ter no mínimo 5 centímetros de espessura, tá? Isso varia de acordo com a situação do projeto, a gente vai discutir isso lá na frente sobre o número N, tá? Mas o DENIT ele deixa bem claro que o ideal é 5 centímetros, mas a gente também tem que entender que existem algumas prefeituras, alguns lugares que utilizam de camadas inferiores, tá? Então, ou seja, para economizar no processo da construção do pavimento, tá? Bom, esse revestimento ele é formado por uma base, tá? Que é uma camada mais importante do processo de pavimentação, por distribuir os esforços causados pelo tráfego. É geralmente constituída de materiais da subbase, tá? E uso de aditivos, tá? Cal, cimento ou betume, tá? Essa base, ela pode ser composta por esses implementos aqui dentro. Isso vai depender da necessidade que você vai encontrar, tá? Então, ou seja, na frente a gente vai discutir sobre o que seria o CBR, tá? Que esse CBR é o índice que ele vai tipo dizer quanto essa base aqui ela resiste a esforços, tá? Ou seja, a deformação. Então essa base ela tem que estar sempre muito bem estável porque ela vai proteger a subbase, esse reforço e o subleito propriamente dito. Então cada camada protege outra, digamos assim, um revestimento protege a base a subbase e assim por diante, tá bom? A subbase é feita com camada de pissarra, tá? Ou laterita, que a gente chama propriamente dito. Tem como função dar sustentação a essa base, resistir às cargas transmitidas pela base, drenar infiltrações e controlar a seção capilar de água. Então, ou seja, é como se fosse uma camada intermediária. Quando a gente tem algum tipo de penetração, ela vai servir, na verdade, como uma forma de você ainda ter essa proteção aqui dentro. Mas depende de como é que essa base vai ser feita, essa subbase também vai ser feita, tá? Então, isso é muito no processo de construção em si. E esse reforço do subleito é uma camada necessária caso o subleito não esteja adequado para a implementação das outras camadas. O material utilizado nessa etapa é a areia, tá? Ou outros materiais também. Então, ou seja,
cada camada tem que ser superior à outra. Quando a gente fala superior, é superior na sua qualidade do seu material, tá? Uma camada vai proteger a outra. Bom, a partir desse primeiro entendimento, a gente entra no que seria a capacidade de suporte. É a capacidade de suporte dos materiais constituintes dos pavimentos e medida por meio de ensaio de capacidade de suporte Califórnia, tá? Que é o nosso famoso CBR, que a gente vai falar muito nele daqui para frente, tá bom? Em corpos de prova deformados moldados em laboratório. Ou seja, aqui nós temos o IS, que é o índice de suporte, tá? Ele é uma equação entre o CBR, tá? Mais esse CBRG, que a gente já vai discutir dividido por 2. Então, a gente tem aqui a certeza que esse IS aqui é o índice de suporte, ele é inferior ao CBR, tá? Então, ou seja, o resultado que a gente encontra nesse índice de suporte e o resultado ele é inferior ao CBR, tá? Então, são, digamos que, testes laboratoriais um pouco diferentes, tá bom? O CBR é a capacidade de suporte do solo, tá? Essa capacidade de suporte de solo, ele na verdade serve para você, na verdade, através de um corpo de prova, determinar, na verdade, quanto esse material ele expande, digamos. Ou seja, é como se fosse você testar a resistência à penetração de água ou através também de esforços, tá? Então, ou seja, quanto esse material mais próximo de 100 ele está, ou seja, mais suporte aquele teu solo tem, aquele teu material ele tem. Então, dentro do laboratório, tá, é feito testes para verificar essa expansão, essa qualidade desse material. Ou seja, aqui dentro desse slide aqui, tá, esse aqui é um processo laboratorial de como é que é feito também. E indico para vocês ver esse vídeo aqui do YouTube, tá? Ele é um vídeo bem interessante que ele mostra como é que é feito um ensaio, tá? De CBR em laboratório, desde a coleta de solos, a peneiração, a como é que monta o cilindro, tá? Então, seria bem ideal também vocês verem o vídeo, é bem curtinho, tá? E é bem autoexplicativo, certo? Bom, adiantando aqui, a gente tem que entender o seguinte, que esse material, tá? Essa subbase, essa base são minerais, tá? Então, muitas das vezes ele vem de jazidas, tá? E essas jazidas geralmente são analisadas, tá? Por um técnico de laboratório, engenheiro civil, outro responsável técnico dentro dessa área, tá? E esse material, ele é feito, na verdade, uma análise. Essa análise vai para o laboratório e é feito ensaios, tá? Um desses ensaios é o CBR, para ver se essa jazida detém de material bom, que vai suportar as camadas do nosso pavimento, tá? Então, quer dizer, na prática, o seguinte, tá? Quanto melhor esse material, teoricamente, a tua jazida ela é perfeita para você fazer a busca desse material. Esse material ele pode vir, digamos, cru, que a gente chama, ou seja, ele propriamente já vem pronto, então você, na verdade, apenas prepara, umedece se for necessário, tá? Ou você faz compostagem com outros materiais, outros agregados, tá? Outros ligantes, para dar a resistência que o teu projeto exige, tá? Então, a gente tem que entender esses dois conceitos básicos. Então, ou seja, a gente, a partir do CBR, tem um parâmetro de laboratório para a gente verificar se esse parâmetro vai obedecer o parâmetro do teu projeto, tá? Mas qual é o parâmetro de projeto? Lá na frente a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, é importante também destacar que essa questão do material da jazida também ele é muito dependente do que a gente chama de distância média de transporte, tá? O famoso DMT, tá? Então, imagine o seguinte, você vai fazer uma estrada aqui, tá? Então, você vai precisar de vários materiais, tá? Para você fazer a base, a subbase, o reforço, tudo mais, tá? Só que lá na frente a gente vai entender que esse valor desse material tem que obedecer a uma regrinha básica relacionada ao número N, tá? Mas a gente tem que entender que eu vou botar aqui um ponto, tá? O ponto número 1 vai ser uma jazida, tá? E o ponto número 2 é outra jazida, tá? Então, ou seja, daqui para cá, vamos dizer que tem 5 km, tá? E daqui para cá, vai ter mais 20 km. Tá? Então, ou seja, fazer isso aqui no mouse é bem ruimzinho, mas tentando aqui, ó, 20 km. Então, ou seja, da nossa pista para a segunda jazida ia dar 25 km, tá?
Então, isso encarece o projeto. Então, se esse material aqui tiver uma quantidade pequena ou for material bem inferior e esse material aqui for mais superior, será que vale a pena ir buscar? Talvez sim, talvez não. Tudo vai depender dessa distância e quanto que seria para a gente buscar essa quantidade de material. Porque às vezes o que acontece? Quando você não faz um ensaio correto ou você não faz a determinação de quanto material tem disponível em cada jazida, às vezes você acaba sendo que você você quer encontrar essa número 2, é o melhor material que tem. O problema é que ele é um pouquinho mais caro, tá? Além dele ser mais caro, ele é bastante longe, tá? Então, isso às vezes inviabiliza a tua busca pelo material melhor. Então, será que a gente pegando material daqui e fazendo algum tipo de tratamento nele, enriquecendo esse material, a gente consegue atender esse nosso projeto, tá? Então, essa é sempre uma dúvida que o corpo de engenharia do projeto tem que resolver, tá? Então, ou seja, esses materiais que a gente tem que entender, eles nem sempre estão disponíveis no seu vizinho, tá? Às vezes você tem que buscar em outro município, em outra região, tá? E isso é um estudo que você tem que fazer para determinar se essa qualidade desse material é necessária para o teu projeto, ela vai atender às especificações, tá? Então, beleza, a gente tem que entender o seguinte, tá? A gente tem a capacidade de suporte, tá? O CBR. Esse CBR, ele vem, na verdade, do material que você vai usar para fazer essas camadas, tá bom? Esse material tem que atender às especificações que a gente vai ver ali na frente, quais são essas especificações, tá? Então, a partir da determinação do material, a gente vai olhar anteriormente para o nosso projeto, tá? Esse nosso projeto é a famosa determinação do número N, que é o tráfego, tá? Recomendo que vocês assistam nossa aula anterior, tá? Tá nesse link bem aqui. Vocês podem ter acesso, tá, no nosso canal. E nesse nosso vídeo, a gente deixa bem claro como a gente calcula o número N, que é essa equação bem aqui, ó, tá? O número N aqui, tá? Nós temos aqui a questão do veículo, tá? Dos veículos, ou seja, do tráfego em si, que vai estar passando no nosso projeto, tá? O fator de veículo, tá? E o fator climático. Então, particularmente, a nossa equação essa é uma multiplicação direta entre esses três fatores, tá? Só que cada fator desse ele começa a quebrar e começa a ficar bem complexo. Então, por exemplo, o fator climático depende de quanto chove, tá, no teu município. Então, você vai ter que buscar uma informação, tá, sobre a questão da altura média dessa chuva, tá? Então, aqui a gente tem coeficientes, tá, de acordo com até a quantidade de chuva. Então, lá no Inamet vocês podem ter acesso e tá, aí vocês podem estar verificando ou pegando dado de um projeto anterior e utilizando como base, tá? Isso daí é questão de chuva, tá? Bom, esse fator de veículo, esse nosso FRB aqui, é um produto, ou seja, é uma multiplicação, tá? Entre dois fatores, que é o fator de eixo e o fator de carga. O fator de eixo é quando você determina, tá? Através das pesquisas, qual é o tipo de veículo que está passando, quantos eixos tem aquele veículo, tá? Multiplicando pela porcentagem dos veículos que estão passando, enquanto o fator de equivalência de carga é sobre o quanto aquele veículo especificamente está exercendo de esforço dentro do teu pavimento, tá? Quantos por cento tem? Então existe um cálculozinho para a gente encontrar isso, não um cálculo complexo. Tudo depende muito do projeto, da pesquisa que você vai fazer sobre o trânsito, então recomendo que vocês vejam esse vídeo, tá? Então, só para vocês verem uma ideia aqui, ó, olha como é que encontra o VT, é todo um raciocínio de cálculo. Então, aqui tem uma equaçãozinha aqui, 365 é um ano, tá? Tem o VM aqui dentro, que esse VM ele quebra, tá? Numa equação aqui entre V1 mais VP dividido por 2, é uma média. V1 é o volume de tráfego no início do período do projeto, tá? O P é o tempo do projeto, que geralmente adota-se 10 anos, mas pode variar de 2 a 5 anos, ou seja, digamos que é o prazo de validade da tua estrada, tá? Do teu pavimento. Certo? Depois que você termina esse prazo de validade, você tem que exercer manutenção preventiva e outro tipo de manutenções, porque digamos que realmente terminou o prazo que você projetou aquele teu projeto, tá? Então, ou seja, bem que nesse V1 a gente tem esse VMDA, tá? Ou seja, é uma pesquisa de veículos que passam todo dia na tua rua, na tua estrada. Então, pesquisa de campo para você verificar quais tipos de veículos passam,
quantos veículos passam, e aqui você divide por o número de faixas, que geralmente são 2 faixas, mas pode ter projeto de estrada que tenha 3, 4, 5 faixas, tá? Então, isso aqui é o número de faixas, tá? E o VP é a famosa projeção futura, tá? Então, tua cidade ela pode ter um crescimento linear, tá? Devagar, ou exponencial, uma explosão muito rápida do crescimento. Então, dentro do teu projeto tem que ser determinado esse tipo de crescimento, e aqui é só colocar na equação e resolver ela, tá? Então, recomendo que vocês vejam o vídeo anterior, que ele deixa bem clarinho cada passo a passo dessa formulazinha aí, tá? Bom, então a gente começa a entrar na nossa aula de hoje propriamente dito, depois que a gente fez uma pequena revisão, tá? A gente tem o coeficiente de equivalência estrutural, que é o coeficiente K, tá? Esse coeficiente de equivalência estrutural K representa a capacidade de um material em distribuir pressões sobre as camadas inferiores. Bem aqui, cada tipo de camada tem um número relacionado a ele, tá? Então, por exemplo, base ou revestimento de concreto betuminoso, tá? CBUQ, tá? Geralmente, o nosso asfalto, propriamente dito, nossa camada de revestimento, tá? Ela está aqui. Então, o coeficiente dela mais usado é o número 2, tá? Então, ou seja, quando essa base tem um revestimento pré-misturado a quente ou granulação densa, ou seja, você pega aquele material que você encontrou numa jazida, porém ele não atingiu um CBR adequado, ele é muito fraco. Então, para você ganhar resistência, tá, naquele material, você acaba empregando outros materiais. Então, dependendo do tipo de emprego de material, tá, você atribui uma equivalência para ele. Geralmente, as nossas bases são granulares, tá? Ou seja, são materiais que não são misturados. São materiais que já vêm diretamente da jazida, às vezes são tratados apenas com uma certa quantidade de água, uma mistura pequena, tá? Mas geralmente uma mistura granular propriamente dita, tá? E geralmente a gente trabalha com esses dois numerozinhos aqui, ó, tá? O número 1 para bases, tá? E subbase, subleito, enquanto por revestimento asfáltico a gente trabalha com o número 2. Mas como estou mostrando para vocês, existem vários outros índices que vão variar de acordo com cada situação, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, a gente começa a dimensionar o nosso pavimento, nossas camadas. O dimensionamento depende de número 1 encontrar o número n, tá? Então, você encontrando o número n de cara, você pode relacionar o teu número n a esses tipos aqui, ó, tá? Que geralmente são tabelados, são normas, tá? Cada tipo aqui, você vai relacionar qual camada, ou seja, qual espessura mínima, não é máxima. Então, você quiser aumentar, a critério seu. Mas a espessura mínima, na verdade, depende do número n, tá? Então, ou seja, quanto maior a espessura, mais resistente vai ser essa camada, ou seja, mais tráfego também vai estar passando ali em cima, tá? Então, quando a gente encontra o número n ele já vai dizer qual é o valor da camada de revestimento. Então, por exemplo, se você encontrou o número n entre esse valor, vai valer 5. Entre esse valor, 7,5. Entre esse valor, 10. Mais que esse valor, 12,5 cm de camada de revestimento, tá? Então, ou seja, quanto mais alta é a camada de tipo de revestimento betuminoso, mais resistente vai ser, teoricamente, o teu projeto, tá? Ou seja, a tua superfície inicial. Porém, mais caro vai ficando o projeto, porque você vai precisar de mais material e esse vai começando a encarecer a tua obra, tá? Então, geralmente, quando a gente vai executar um projeto de engenharia, já se tem esse número N, porque a própria prefeitura ou órgão específico já vai te falar o seguinte: revestimento é 5, porque ele teoricamente fez um estudo e chegou à conclusão que o número N para ele chegou nesse valor aqui dentro. Então, ou seja, ele já vai te pedir um orçamento para você atender a 5 centímetros de espessura, tá? Pode variar. Então, se você já é uma empresa de consultoria, que você vai, lá na frente a prefeitura vai lançar um edital de construção, porém ela está te lançando um edital para você fazer o projeto. E essa determinação desse projeto depende desses estudos anteriores, tá bom? Bom, vamos avançar aqui, ó. Tá? Então agora o segundo momento, depois da gente encontrou o número N, é determinar o CBR das camadas constituintes, tá? Ou seja, requisitos da qualidade para os materiais de base e subbase. Então, olha lá,
Segundo essa metodologia chamada metodologia do CBR, são dois tipos aqui, tá? Então, aqui, material de base. Geralmente, o CBR mínimo, tá, tem que atender essa informação. Se o teu número N for menor, tá, ou digamos igual a 5 vezes 10 à quinta, você pode usar um CBR entre 60 e 80 de material, tá? Então, ou seja, lá na tua jazida, lá no teu estudo, você determinou através dos ensaios de laboratório que aquele material, tá, detém de um CBR de 70%, por exemplo, tá? Então, você pode usar esse material como base, tá? Porém, se o teu número N for maior que 5 vezes 10 à quinta, quer dizer que o teu CBR mínimo tem que ser de 80 a 100%. Nesse caso, se você não tiver, na verdade, próximo essa jazida, você tem que fazer um estudo para verificar qual é o DMT, qual é a distância média de transporte que você tem que fazer todo dia para você buscar esse material. Quando você busca esse material, você tem que saber quantas toneladas de material você vai precisar para você construir aquela rua, aquela pista. E a partir daí você vai determinar quantos caminhões são necessários para ir buscar esse material, tá? Então, são cálculos que têm que ser feitos para a gente saber quanto a empresa que está sendo contratada vai gastar para fazer. Então, geralmente, dentro dos estudos iniciais é determinado aonde vai ser a jazida. Porém, você tem que observar sempre se nessa jazida detém dessa quantidade de material, que pode ser que o material que tu quer esteja uma certa quantidade, e depois começa a aparecer materiais inferiores. Então, essa jazida ou seja, ela é interditada e você tem que partir para outra. Mas se você não previu isso antes, você pode ficar no prejuízo, tá? Enquanto para subbase, tá? Ou seja, você já vai poder usar aqui, ó, tá entre 20 e 30%, tá? E 20% aqui a 30% aqui, ó. Então acaba sendo que geralmente em subbase se utiliza um CBR de 20% para cálculo, tá? Ah, mas eu posso usar um CBR de fulano de tal para subbase? Pode. Só que fica um material mais caro para você executar numa subbase da vida, tá bom? E tem que verificar se dentro do teu projeto há necessidade de fazer uma subbase, que às vezes faz só regularização do subleito e já coloca a base em cima, tá? Mas tem que verificar se o teu solo, ou seja, se o teu terreno natural, ele vai suportar esse tráfego. Então, realmente você tem que fazer um ensaio no solo e verificar qual é a expansão dele, tá? Verificar se o material é adequado para você para receber outro material em cima, tá bom? Então, são índices que já são aí, ó, de cara que a gente tem que entender, tá? Então, quando você pegar o projeto, você vai olhar para o número N e vai verificar dentro do CBR o que você deve executar. Aí é questão de orçamento, tem que orçar onde está a jazida que tem esse material, qual é a distância dela, quanto é que custa uma carrada, uma tonelada desse material, porque ele não é de graça. Então, ou seja, quanto mais nobre é o material, mais caro ele se torna, tá? Então, lá na frente na terraplanagem a gente vai discutir bastante sobre isso. Bom, depois disso, depois do número N, tá? Depois de a gente determinar o CBR em si, de qual é necessário para a gente fazer as espessuras do pavimento, a gente vai começar a dimensioná-lo, tá? Então, ou seja, para o dimensionamento das camadas subjacentes à camada de material betuminoso, o asfalto, ou seja, o asfalto a gente viu que é o número N. De cara, o número N a gente já vai te falar qual é a espessura do pavimento asfáltico. É utilizado um gráfico. Então, ou seja, para camadas que não é o asfalto, digamos, propriamente dito, você vai usar um gráfico que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão encontrar. A característica principal do gráfico de dimensionamento é que o gráfico fornece a espessura total do pavimento. Então, digamos que bem aqui na frente eu vou ter uma diferença. Isso aqui eu vou chamar de terreno natural e bem aqui vai ser o revestimento, tá? O R. O gráfico permite que eu encontre quantos centímetros eu preciso do revestimento para o terreno natural para proteger. Então, se eu dimensionar a partir do número N, eu posso falar o seguinte, olha, eu preciso de 50 centímetros entre revestimento e base e subbase para proteger esse meu terreno natural de rompimento, tá?
Só que pode ser o seguinte, dependendo da quantidade do projeto, pode ser de 1,5 m, 2 metros e assim por diante. Então, ou seja, tudo depende, tá? Então, a gente tem que saber como a gente vai encontrar. Então, ou seja, tudo em função do CBR e do número N. Então, tem que saber aquelas duas razãozinhas anteriores, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a entender. Agora a gente vai explicar para vocês como se fosse o que você precisa entender para você entender o gráfico que vem depois. Então vamos lá. Inicialmente você precisa saber o seguinte: a espessura do pavimento fornecida por este gráfico em termos de material com coeficiente estrutural K igual a 1, isto é, materiais granulares. A gente viu anteriormente naquela tabela do número K que ele considera o número de 1,4, 1,7, 2,0, então, ou seja, o K ele vai variar de acordo com cada tipo de material. Só que o gráfico de dimensionamento de base e subbase, ele não influencia outros valores que não seja 1. Então, você considera como se fosse tudo granular. Então, ou seja, número 1. Segundo, supõe-se que a drenagem superficial adequada e que o lençol da água subterrânea foi rebaixado a pelo menos 1,5 m em relação ao glade de regularização ou camada de regulação do subleito. Então, é o seguinte: a gente tem que imaginar que se você perfurou, fez um teste lá de solo, fez um buraco de 1,5 m em determinados pontos e não apareceu nenhum tipo de capilaridade, uma água subterrânea, tá? Algum lençol, você pode continuar fazendo um trabalho de dimensionamento em cima. Se você encontrou que você já tem antes de 1,5 m, você fez um buraco lá e começa a já aparecer água, então isso indica o seguinte, que você vai fazer uma drenagem baixa, vai encarecer muito o projeto, ou você vai subir o glade, ou seja, você vai ter que aumentar, digamos, as camadas para você poder proteger o teu terreno natural, tá? Então, ou seja, vai gastar mais e vai ter que subir mais. Terceiro caso. No caso de ocorrência de materiais com CBRs inferiores a 2%, deve-se substituir o material por outro que apresente um CBR maior ou igual a 2% na espessura de pelo menos 1 metro. Você está lá no terreno natural, só que esse terreno natural é uma várzea muito da feia, tá? Ou simplesmente é um reservatório de lixo que você começou a passar lá uma máquina lá para você limpar e você viu que era tinha um monte de serragem, lixo, então, ou seja, você não pode construir tua estrada em cima desses materiais. Então você tem que removê-los e jogar um outro tipo de material com CBR de pelo menos maior ou igual a 2%, ou seja, entendeu? Algum tipo de resistência tem que haver, tá? A espessura mínima para a compactação de material granular é de 10%. Então, ou seja, para você compactar material granular, o mínimo é 10%. A espessura máxima para a compactação de materiais granular é de 20%. Então, ou seja, bem aqui ele te dá mais ou menos como se fosse uma regra. O mínimo é 10 e o máximo é 20. Então, isso quer dizer o seguinte: se a gente projetar lá na frente e dar um valor bem maior, a gente tem que diminuir esse valor para ele ficar no máximo entre 20. Tá? Então, essa é uma regrinha básica que tem que ser feita, tá bom? A espessura total mínima para as camadas quando utilizadas é de 15 centímetros, tá? Então, ou seja, bem aqui, total mínima para a camada quando utilizada é de 15 centímetros. Então, ou seja, ele já falou que é o seguinte: entre a relação do asfalto por terreno natural, se você fosse fazer, você tem que ter pelo menos 15 centímetros. Então, eu não posso simplesmente fazer o seguinte: imagina uma situação. Você verificou que tem um terreno natural. Esse terreno natural ele é praticamente pedra, tá? Você começou a passar uma máquina, é tudo empedrado ali dentro, ou seja, ele tem uma resistência enorme, tá? Então, ou seja, você não precisa subir tantas camadas para proteger esse terreno natural, porque ele já tem uma resistência muito alta. Acaba sendo que você chega à conclusão que você vai precisar de pelo menos 10 centímetros de base, um mínimo, e você vai colocar uma pista de rolamento com 5 centímetros de altura de CBUQ. Tá? Então, ou seja, 5 do concreto lá betuminoso mais o 10 de base seria o mínimo, entendeu? Que seria 15 centímetros numa situação ideal que você encontrou. Se os materiais usados no dimensionamento apresentar CBR maior que 20% para fim de dimensionamento com gráfico,
o CBR destes materiais será adotado como sendo igual a 20%. Então, por exemplo, nesse gráfico que eu vou mostrar para você já já, se você tiver um material que apresente CBR com 28%, no gráfico não tem 28%, tem 20%. Então, você acaba que você rebaixa ele e deixa ele em 20%, no máximo que você vai trabalhar com ele, tá bom? Esse gráfico ele é muito usado para camadas inferiores. Então, a base, a gente chega na base a partir do cálculo inverso, digamos, tá? Vocês vão entender lá na frente, a gente vai fazer um exemplo. Então, está aqui o gráfico, tá? Então, é um gráfico, de certa forma, bem fácil da gente conseguir interpretar, tá? Bem aqui, eu tenho embaixo, eu tenho o número N, tá? Então, esse número N aqui é o nosso cálculo anterior de trânsito, tá? E aqui eu tenho o CBR, que são os materiais que a gente vai usar para o emprego, tá? Geralmente as camadas inferiores, terreno natural, eles vão apresentar CBR muito baixo, porque não vai ter resistência quase nenhuma, tá? Depende de cada projeto, claro. Então, por exemplo, se você tem um número N 10 elevado a sétima, você vai pegar essa reta tudinha aqui, ó, tá? E você tem um CBR aqui de 2% para o teu terreno natural, ou seja, você ia levar essa reta até ela pegar bem aqui, ó, tá? Pegou aqui, você vai passar como se fosse uma reta para cá, ó, tá? Então, ou seja, a tua espessura total de pavimento para você proteger esse terreno natural seria de 110 centímetros, ou seja, 1,10 m, tá? Então, para a gente entender a determinação do número N é assim, tá? Então, por exemplo, quando na verdade você tem um número N muito pequeno, olha, por exemplo, aquele 10 a quarta aqui, ó, tá? Olha aqui, quanto menor o número N, ele é em relação muito ao CBR. Então, quanto maior o CBR, você vai entender que menos camada eu preciso, menos material eu preciso, porque está indicando que o material ele vai, digamos, suportar esse nosso trânsito, tá bom? Então, vamos entender isso na prática aqui, ó. Bom, agora a gente vem para os cálculos, propriamente dito, tá bom? Observe o seguinte, bem aqui eu tenho como se fosse um corte, aqui eu tenho a capa asfáltica, o revestimento, que é o R, nós temos a base, subbase, o reforço do subleito, tá bom? E aqui nós temos o subleito em si, que é o nosso terreno natural, tá? O nosso famoso TN, tá? Então, ou seja, esse Hzinho M, que esse Hzão M, tá? É como se fosse um total. É quantos centímetros eu preciso para proteger o meu terreno natural, tá? Então, eu vim daqui para cá. Então, ou seja, quantos centímetros eu preciso. Ou seja, o HNzinho aqui é quantos centímetros eu preciso para proteger cada camada, assim por diante, tá? E bem aqui tem uns números. E aqui tem umas famosas inequações, tá? Que a gente tem que determinar para a gente encontrar quanto centímetro de cada camada eu preciso, tá? Eu tenho essa inequação aqui para a gente determinar particularmente a base, a subbase e o reforço do subleito, tá? A gente vai ver ela um pouquinho lá na frente que eu vou mostrar para vocês com mais calma. E bem aqui na informação, aqui, olha, esse KB é como se fosse o coeficiente da base. O KR é o coeficiente do revestimento. Então, esses K estão bem aqui, ó, tá? Então, ou seja, é o número vezes quantos centímetros tem, entendeu? Só que para a gente chegar nessas inequações, eu preciso determinar esses números aqui, ó, esses HN da vida e esse H20 da vida, tá? Então, para a gente chegar nesses números aqui, a gente precisa determinar nas inequações esses valores, tá bom? Então, bora entender isso, tá? Vamos começar a entender. Então, vamos lá. Primeiro passo é o seguinte, cálculo de espessura da base, o B. Então, determina-se o KR e o KB e o R em tabelas anteriores. O KR é como se fosse coeficiente do revestimento, que a gente sabe que é 2. O K da base, se for material granular, é 1. E o revestimento depende do número N, tá? Então, ou seja, coeficiente geralmente são fixos, tá? Então, esses K da vida são fixos. Sendo que o revestimento, número N, tá? Expresso na unidade em centímetros, tá bom? Vamos lá, esse H20 a gente vai determinar a partir do CBR, tá? E também do valor de número N. Então, aqui a gente vai usar aquela bendita tabela para a gente encontrar esse H20, tá?
ou seja, no gráfico do dimensionamento de camada de pavimento. Então, calcula-se a base pela essa equação aqui, ó. Então, olha lá. Lá na nossa base, no nosso gráfico, perdão, a gente vai encontrar o H20, tá? A gente vai ter particularmente esse valor aqui, que ele vai ser 1. Se aqui o nosso valor, por exemplo, aqui do investimento for 5 e o K for 2, aqui a gente vai ter 10. Tá? Então, a gente vai conseguir resolver essa equação muito facilmente. E se aqui a gente encontrar lá, por exemplo, 60 centímetros, tá? Fica fácil de eu resolver. Então, eu vou encontrar quem na minha equação? O meu B. Tá? Então, a gente vai ver isso lá na frente, não se preocupe nisso. Subbase, mesma coisa aqui, a gente vai precisar do HN, tá? A gente vai ter que, já vai encontrar, na verdade, na equação anterior, todas essas informações aqui, ó. Então, anteriormente, a gente vai encontrar a base, tá? A gente também vai saber esse e a gente vai ter que encontrar esse, tá? Então, cada uma vai ser fácil de encontrar. Mesmas coisas aqui. Aqui vai no gráfico, tá? A gente anteriormente vai encontrar esse, vai encontrar esse, vai encontrar esse. E esse aqui também do K de referência geralmente é 1, tá? Então, a gente vai, né, na equação buscar esse aqui. Então, começa a ficar um pouco mais fácil. Então, vamos lá, tá? Vamos sem delongas aqui. Vamos começar a fazer um exemplo aqui, tá bom? Na aula passada, o nosso número n que a gente calculou foi 1,04 vezes 10 elevado a sexta, tá? Então, a gente chegou nesse valor aqui dentro. Beleza? Então, a gente tem as seguintes informações para a gente dimensionar nosso pavimento. Revestimento SB o quê? Tá? Base CBR maior ou igual a 80 e subbase maior ou igual a 20. E o nosso índice de suporte é 6. Então, ou seja, o subleito, o terreno natural, foi coletado, foi levado para o laboratório e chegaram nesse índice de suporte de, teoricamente, 6%. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso construir a minha estrada em cima desse meu terreno natural, sem problema nenhum. Só vou fazer uma limpeza, uma regularização, nosso processo de terraplanagem, que é o nosso famoso corte e aterro, tá? E agora eu posso subir minhas camadas em cima, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, aqui eu tenho um exemplo, tá? Então, eu cortei, então, todas as informações estão lá, né? Camada asfáltica, nossa base tem que ter um CBR aqui de 80%, tá? Pelo menos 80%, tá? O mínimo. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui tem as informações, então vamos começar a correr atrás delas. Primeira coisa, número n nosso é 1,4 vezes 10 a sexta, tá? Então, eu vou pegar esse meu número, eu vou enquadrar, ver se está nesse primeiro. Não. Então, ele é maior que um 10 a sexta. Então, ou seja, como ele é maior, ele está bem aqui, ó, tá? Ele está entre 10 a sexta e menor ou igual que 5/10 a sexta. Então, eu sei de cara que o meu revestimento ele é 5 centímetros. Então, se o teu número n for um valor que dê aqui, vai ser 7,5, ou seja, assim por diante, tá? De cara, número n, encontrei nosso revestimento, sem muito papo furado. Vamos avançando. Então, olha aqui, ó. Já botei bem aqui 5 centímetros, tá? Pronto, encontrei meu número n, tá bom? Minha camada asfáltica. E agora, eu vou jogar os K em cima de cada informação, tá? Então, para me entender esses K que estão aqui, só para mostrar para vocês anteriormente, olha, botei o K no asfalto 2, base, subbase, reforço 1. Então, porque eu disse na minha questão que tudo é material granular. Então, o K do revestimento betuminoso é 2 e toda a base, todo o material que é granular, tá? No caso aqui, a gente está considerando 1, tá? Então, pronto. Então, o K aqui é 1 para tudo e aqui para minha capa asfáltica é 5 centímetros, tá? Então, vamos lá. E agora, eu tenho a seguinte informação. Base, material granular com CBR de 80, agora CBR de 20 e suporte de 6. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que, na verdade, determinar uma informação aqui que eu quero, tá? Então, eu vou buscar aqui dentro esse meu HM aqui, ó, que é como se fosse minha informação total de quantos centímetros precisa ter para proteger o subleito. Então, olha lá como é que eu vou chegar nele. Vamos aqui para o nosso gráfico. Vamos entender agora. Bom, o nosso subleito tem um valor de 6%. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu já olhei para ele, tá? E quero saber aonde ele vai se enquadrar, tá? Então, é bem aqui, olha, meu CBR aqui, 6% aqui, ó, tá? Encontrei ele. Pronto.
Meu número n é 1,04 vezes 10 a sexta, tá? Então, teoricamente, eu vou enquadrar, ele vai dar mais ou menos por aqui. Se eu não estou enganado, eu fiz uma animação para a gente entender, tá? Olha aqui, ó. Então, pronto. Eu botei meu número n aqui dentro da faixa, tá? Encontrei com o meu CBR, ligou, tá? Foi na reta. Aonde tocou, gerou um númerozinho ali, ó, tá? Se a gente for perceber, deu mais que 50 centímetros, tá? Então, deu aproximadamente 51 centímetros no meu cálculo. Gente, na prática, a máquina não consegue chegar nesses 51 centímetros, tá? Então, geralmente, a gente trabalha com o número inteiro, tá? Ou 51 ou 55, se eu fosse trabalhar, tá? Nesse meu caso, está mais próximo a 1, então eu não vou arredondar, então eu vou deixar no meus 51 centímetros que equivalem a 50 centímetros. Então, eu cheguei na minha conclusão que eu preciso, tá, de 50 centímetros aqui, ó, tá, para proteger, tá, o meu subleito. Então, pronto. Agora eu vou começar a fazer como se fossem minhas inequações. Então, olha lá, foi para cá, 51 centímetros, 50 centímetros. E agora eu vou encontrar a base, tá bom? Então, ou seja, tá? Para me encontrar a base, eu preciso encontrar esse H20 da minha fórmula lá, tá? Esse H20 é como se fosse 20% de CBR, tá? Então, ou seja, eu vou voltar no meu gráfico, eu já tenho a seguinte informação, tá? Eu tenho o R de revestimento 5 centímetros, eu tenho esse HM, que é o total de 50 centímetros, tá? Então, eu tenho total e tenho revestimento. Então, vamos lá. E agora eu vou atrás desse H20 aí. Mesma situação, número N continua sendo o mesmo, tá? Só que o meu CBR agora é 20%, beleza? Que é a da minha subbase. Quando eu joguei aqui, deu mais ou menos aqui na reta. Então, no meu cálculo, deu aproximadamente 24,5, eu arredondei aqui para 25. Então, eu encontrei 25 centímetros no meu Hzinho N, tá? Da minha fórmula. Então, só para vocês entenderem de novo, tá? Não ficar muito estranho. Olha aqui, ó. Encontrei minhas informações aqui, ó. H20, HM, tá? Então, beleza. Então, isso é bem que não é nem 20, não é nem N, isso aqui é no meu H20, tá? Então, perdão aqui. Então, vamos lá. Informação aqui do meu H20 aqui eu tenho, tá? Que eu acabei de contar no meu gráfico, que é 25 centímetros, tá? Coeficiente da base é 1, a base eu quero encontrar, coeficiente do revestimento é 2 e o revestimento é 5 centímetros. Então, fica fácil, olha lá. Vou substituir aqui na fórmula. 5 vezes 2 mais B vezes 1 maior ou igual a 25. Respondendo aqui a minha equação, aqui eu tenho ó, 10 mais B1, tá? Maior ou igual que 25. Jogo o 25 para cá, tá? Olha aqui, ó. O B ficou, o 10 está positivo, passa para o outro lado negativo, e o meu 1 passa dividindo aqui, ó. Então, automaticamente, 25 menos 10 vai dar 15 centímetros. Então, achei a minha base. Eu vou precisar de 15 centímetros de base. Pronto, respondi, tá? Vamos para a subbase, tá? A subbase tem um cálculozinho aqui, olha, revestimento, tá? A base aqui, o KB, o H20, o KS e tudo mais, tá? Então, vamos lá. O HN aqui a gente tem, tá? 50 centímetros, certo? O revestimento, ele é 5 centímetros. O KR eu tenho o H20 aqui, que é esse Hzinho menor 20 que eu quero, que é a subbase, tá? Então, olha lá, substituo aqui na fórmula. 5 vezes 2, 15 vezes 1, H20 vezes 1, maior ou igual que 50. Substituindo aqui na fórmula aqui tudinho aqui, ó, fica do mesmo jeito. Passou para cá, 25 centímetros aqui, tá bom? Então, ou seja, respondi particularmente toda a minha informação. O que acontece aqui dentro, tá? Olha lá. Fica fácil, tá? Porque agora, para o meu subleito aqui, eu tenho aqui, olha, 50. Então, tenho todas as informações aqui, olha, substituir aqui, ó, tá? Só um segundinho. Então, olha aqui, ó. A gente tem os 5 centímetros do revestimento, tá? Que a gente encontrou. Nós temos os 2 centímetros, os 2 do K, que é o coeficiente. 15 centímetros da base, coeficiente 1, tá? Esse Hzinho 20 eu quero encontrar vezes 1 maior ou igual que 50.
Então, gente, é o seguinte, se você particularmente já tem as informações, olha o que a gente vai substituir e vai encontrar aqui, ó, tá? Subbase 25, tá? Então, agora eu tenho 25 centímetros de subbase, só que, o que acontece? A gente viu anteriormente que todas as camadas não podem ficar maior que 20, digamos, tá? A gente vai continuando nessa equação, lá na frente eu vou explicar para vocês o que vai acontecer, tá? Então, beleza, subbase 25, e no final aqui, a gente precisa encontrar, na verdade, o nosso reforço do subleito. De cara aqui, ó, se vocês já viram o seguinte, a gente já vai responder, não precisa nem fazer equação, ó. A gente já tem 50, 25, 15, 5, tá? Esse aqui é o revestimento, tá? Que a gente já sabe. Essa aqui é a base e essa aqui é a subbase. E a gente sabe que no total, tá? Digamos aqui, a gente tem que ter particularmente aqui 50 centímetros. Se você responder aqui, vai dar nossos famosos aqui, ó, tá? 45, tá? Então, ou seja, se nem responder isso aqui, você sabe que para chegar no 50 está faltando 5 centímetros. Olha lá. Então, ou seja, eu preciso de 5 centímetros só de subleito. Só que o que acontece? Como aqui tem 25 centímetros, tá? A gente viu anteriormente que a gente não consegue fazer uma compactação muito boa com material de 25 centímetros. Então, teoricamente, seria ideal 20. Então, para o reforço do subleito, eu dou 5 e aqui fica 10. Então, ficaria 20, 15, 5 e 10, tá? Então, olha aqui, se eu fosse responder aqui na nossa famosa equação, daria 5, normal. Se eu fosse substituir aqui, ó, aqui vai dar 5, teoricamente aqui a gente acaba a aula, tá? Mas no campo, na prática, aqui eu adoto 20 e aqui eu jogo para 10, para obedecer aquela regra, tá? Ou acaba a situação que você pode chegar à conclusão que você nem necessita de um reforço de subleito, tá? Você já faz como se fosse, você descarta isso aqui, você pode usar como se fosse uma subbase e trabalhar com os 25 propriamente dito, tá? Depende do projeto e a necessidade, mas aqui a gente, de forma didática, a gente chegou no dimensionamento das camadas. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado e qualquer dúvida a gente está à total disposição aí. Valeu!